Coloca a proteção, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo. Vem comigo, mais uma matéria, mais um vídeo, mais uma estreia aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes, hora de falar de Fórmula 1. Vem comigo, fim de semana tem GP do Canadá. E eu quero trazer algumas atualizações, live rápida com informações e a minha ideia é começar a fazer mais lives nesse sentido. Daí eu gravo a live e depois eu envio ela em forma de estreia também, para quem não conseguiu pegar. E aí, fazendo live, tem a vantagem, né, de ter a sua interação. Esse é o principal motivo de fazer aqui em formato live. Então vamos lá, vamos começar aqui trazendo atualizações. Antes do convite, claro, né? Like, inscrição. Todo mundo aí com certeza participa de grupos também no WhatsApp, todo mundo tem um grupo que seja de Fórmula 1 para postar esse link e dar uma força aqui pro canal, né? Então deixa o like, aquela coisa toda, se inscreva, assim você não perde nada. Também o nosso grupo lá no Facebook, é Film Brasil Racers, o grupo que mais cresce na internet falando de Fórmula 1. Entre lá, se inscreva, eles são parceiros aqui do nosso canal. Vamos lá então acessar o nosso site. Deixa eu tirar a imagem do Verstappen da tela. Ele é uma das atualizações de hoje, mas eu tenho muito mais. Acesse nosso site com frequência, informatudo.com.br/esportes. É para lá que eu vou buscar então a informação. Nosso canal, nosso site, lembrando, e o canal também trata de motociclismo, esportes e combate, futebol e, claro, o automobilismo. E lembrando também que em toda etapa, toda corrida que se avizinha, na semana da corrida, às vezes um pouco antes, já posto aqui a atualização, o link com a rodada. No caso aqui, nona rodada do Mundial, que é o GP do Canadá, tá aí na tela já para você. E aqui dentro deste único link eu posto as atualizações, todo o pré-corrida, e depois tem vídeos, tem informações e depois também os resultados da corrida e, claro, os links da nossa narração, porque estaremos ao vivo narrando a corrida para você, né? GP do Canadá, esse GP que é fantástico, né? Desde 1978, o primeiro GP, 70 voltas, 4.361 a distância total e o recorde do Bottas lá de 2019, né? O horário já está por aqui, horário do Brasil. A prática 1 começa na sexta às 2h30 da tarde. Atenção, horário diferente, né? Que, que bom, né? Quando é no Canadá, quando é na América, que os horários são mais tranquilos para quem mora no Brasil, né? A qualificação às 5 da tarde e a corrida às 3 horas da tarde. Também aqui a classificação do campeonato. No fim da live, do vídeo, eu trago as informações. Então nesse link tem tudo, incluindo as atualizações para você que já está ligado por aqui. Deixa eu atualizar que falta informação. Vai comentando já, deixe seu chat, deixe seu comentário via chat e eu vou atualizando com informações. Vou trazer algumas coisas bem interessantes que eu separei já por aqui e vou trazer então a partir de agora. Deixa eu começar aqui falando do Mick Schumacher. Deixa eu colocar a imagem dele aí na tela. O Mick Schumacher. O Mick Schumacher que pode retornar à Fórmula 1. Deixa eu só trocar aqui que eu acabou faltando aqui uma janelinha para mim. Deixa eu pegar aqui, já vamos iniciar então com a informação para você que está ligado, canal Esporte Total. Momentos emocionantes, vai deixando o like, já vai participando aqui dessa nossa live. Como eu disse no começo, é live para ter a sua participação via chat, aí para que elas continuem, depende, claro, da sua participação, né? Participe sempre e assim eu trago mais e mais conteúdo. Tá aí a fera na tela, tá aí o Mick, né? Mick Schumacher. O que eu tenho para falar dele então? Rapidamente por aqui. Olha só, o Mick Schumacher volta à ação na Fórmula 1, né, com primeira corrida no W14 da Mercedes. Foi durante o teste de pneus da Pirelli, desta semana que passou no circuito de Barcelona, Catalunha. Mercedes e Ferrari permaneceram em Barcelona após o GP da Espanha do último fim de semana para ajudar a fornecedora de pneus da Fórmula 1 a Pirelli a desenvolver seus compostos e construções para o próximo ano. Eu tenho inclusive dois vídeos aqui que eu não vou colocar aqui na live por questão de direito autoral, né? Mas eles estão aqui. O link está aqui na descrição. O primeiro link na descrição, você pode, enquanto eu vou falando, você pode já assistindo ali numa outra janela.
Tem aqui o Mick pilotando a Mercedes, né? Aqui também um outro vídeo dele pilotando a Mercedes. Vai comentando no chat já. Se você estiver ao vivo, vendo ao vivo, comenta no chat. Se estiver vendo depois, na estreia, comente nos comentários. O que você acha disso? Gostaria de ver o Mick Schumacher na Mercedes? Quem sabe, né? O Bottas de saída. O Hamilton vai renovar o contrato. 99,9% de chance, tipo exame de DNA, né? 99,9% de chance, certeza, e daqui a pouco eu falo sobre isso também. Então fique ligado. Segundo assunto da live, vamos lá com mais um assunto por aqui. Falar da Alfa Romeo. Da Alfa Romeo. Cadê a foto? Cadê a foto? A Alfa Romeo, então, anuncia a reviravolta com James Key, né, assumindo o cargo de diretor técnico. Key, que começará oficialmente a trabalhar em 1º de setembro deste ano, 2023, já representou a operação baseada em Hillville como diretor técnico da então equipe Sauber, 2010 a 2012. Marcando o primeiro papel de Key desde sua saída da McLaren no início deste ano, sua nomeação foi descrita como uma declaração de intenção pela equipe, antes de se tornar a equipe de fábrica da Audi em 2026, que representou várias outras equipes, incluindo o GP da Jordânia, onde se tornou o mais jovem diretor técnico da Fórmula 1 aos 33 anos de idade em 2005, com passagens por Midland, Spiker e Force India, além de passagens por Sauber, Toro Rosso e McLaren. Vamos às palavras dele, abre aspas. Palavras do Key. Estou muito feliz por voltar aqui no Will para trabalhar com antigos e novos colegas na Sauber. Tenho boas lembranças do meu tempo lá antes, fecha aspas, disse Key. Então tá aí, Alfa Romeo anunciando reviravolta com James Key assumindo o cargo de diretor técnico. Próxima atualização que eu trago aqui para você, os pilotos da Haas sofrem com o mesmo problema dispendioso. Vou falar um pouquinho aqui da equipe Haas para você, né? A Haas que começou muito bem a temporada e agora é isso aí, né? Mãos na cabeça. Complicada a situação da Haas. O problema dispendioso, né? Quando saem da Espanha de mãos vazias na última etapa, 15 dias atrás, né? 15 dias não, há 9 dias atrás. Os companheiros de equipe da Haas, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, terminaram o GP da Espanha desse fim de semana em 15º e 18º, respectivamente, deixando ambos os pilotos a lamentar a alta degradação dos seus pneus, sempre eles, né, que prejudicou suas esperanças, né, de marcar pontos. Quando perguntado sobre seu domingo em Barcelona, Hülkenberg respondeu o seguinte, abre aspas, difícil. Infelizmente, o DEG, né, a degradação, era muito alta para nós. À primeira vista, parece que ao longo de uma volta, obviamente, somos competitivos, mas nas longas corridas ainda temos algum dever de casa para fazer e algum ritmo e a DEG para encontrar, fecha aspas. Enquanto seu companheiro de equipe, né, chegou ao Q3, Magnussen foi eliminado no Q1 e começou o GP de domingo em 17º no grid e também ficou frustrado com os problemas de degradação dos pneus, que prejudicaram suas esperanças de progredir no pelotão. Largar lá atrás já começa tudo errado, né? Ele disse, abre aspas, no início de cada stint éramos muito competitivos, mas nossos pneus caíram tão rapidamente e tivemos que fazer uma parada de 3, que não era boa. Palavras do Magnussen, né? Espero que possamos tentar aprender sobre o que causou isso e melhorar, mas certamente foi uma corrida difícil. Quando você tem um fim de semana ruim como este, você tende a encontrar algumas respostas interessantes, e é isso que estou esperando agora. Bora para a próxima. Fecha aspas, disse ele. Deixa eu colocar a imagem também dele na tela. Tá aí o Kevin Magnussen, né? Os dois pilotos, então, da equipe Haas. Próximo assunto. Vamos aqui à atualização 2, que tem esse gráfico aqui que você vai ver, né, enquanto eu falo por aqui. Olha só. Deixa eu ver se está enquadrado aí para você o gráfico na tela. Está, né?
Muito bem. Vai comentando no chat aí, vai participando dessa nossa live. Se estiver vendo depois na estreia, deixe o seu comentário. Como a Mercedes colocou o Russell no pódio na Espanha de P12 no grid? Interessante, né? Mercedes colocou o Russell no pódio junto com o Hamilton também, né? E melhor ainda, né? Foram então os dois pilotos para o pódio. Mas como? A ex-estrategista da Aston Martin, a Bernie Collins, explica que o pacote de atualização não é a única razão. A Mercedes que veio atualizada, né, para a Espanha. O gráfico que você está vendo na tela aí mostra uma linha horizontal plana se um piloto completasse o mesmo tempo de volta a cada volta. Mover-se para cima mostra uma volta mais rápida do que esta volta média. E a queda acentuada para baixo representa um pit stop. Tá aí um gráfico para você que gosta de gráficos, né? O mesmo tempo médio de volta é usado para todos, de modo que os pilotos mais lentos aparecem mais abaixo do gráfico. Seria fácil dizer que Carlos Sainz, que é a linha vermelha que você vê aí, é simplesmente mais lento que Russell e que Russell ganhou as posições graças ao ritmo do seu carro. Além disso, Russell foi rápido em perceber que o pneu macio estava tendo um desempenho melhor do que o esperado e que o stint deveria ser estendido. Olha que legal isso aqui, hein? Existem alguns trechos importantes do rádio do piloto que contam a história. Foram várias mensagens de Russell durante sua primeira passagem pelos macios via rádio. Olha só, abre aspas. Muito mais ritmo nesses pneus. Precisamos olhar para frente e não para trás. Fecha aspas, né? Esse incentivo de Russell permitiu que a Mercedes atrasasse o pit stop com ambos os pilotos e reavaliasse o modelo de pneus para mudar o pneu de stint final planejado de pneus duros para macios. Para ver, né, que as equipes, enquanto nós estamos assistindo a corrida, né, e eles também, obviamente, os estrategistas estão aqui, ó, mandando ver, né? Pegando as informações da pista. Por outro lado, então, o pedido de Sainz para adiar a parada foi ignorado devido à ameaça de undercut do Hamilton, correndo logo atrás. Depois de relatar um pouco de granulação frontal esquerda, Sainz mais tarde disse, abre aspas, seja paciente, o ritmo é bom. Às vezes só o piloto ali consegue sentir realmente na mão o que está acontecendo, né? Muitos outros alteraram as estratégias em resposta ao desempenho dos pneus no primeiro e segundo stint. A Red Bull optou com os dois carros por um stint final macio. Porém, foram Russell e Mercedes que se adaptaram melhor à degradação abaixo do esperado no pneu macio para atravessar a volta de parada inicial. Então, daí na tela, traçado de corrida para os 5 melhores pilotos, né? Tá aí os gráficos, então, para você analisar. Você vê ali a Ferrari, né, vermelhinha, lá para baixo, né? Ô, Ferrari, que coisa, hein? Dando sequência nesta nossa atualização, quero falar agora do Adrian Newey, esta fera que você tá vendo aí na tela. Já tá velhinho, né? Já tá velhinho, mas ainda tem muita competência, tem muita coisa ainda para trazer, né, para a Red Bull. O Adrian Newey admitiu que houve algumas ocasiões no início da sua carreira de Fórmula 1 em que esteve perto de se juntar à Ferrari, descrevendo o fascínio do famoso fabricante italiano como muito tentador. Todos conhecemos o seu sucesso na Fórmula 1, né? Com um total de 11 campeonatos de construtores e 12 títulos de pilotos conquistados. Qualquer equipe gostaria de tê-lo. Foi durante seu tempo na Williams, no início da década de 90, que Newey se viu pensando em uma possível mudança para Maranello, apenas para finalmente decidir contra por razões pessoais e permanecer no Reino Unido. Todo mundo sonha ir para a Ferrari, né? A Ferrari é uma equipe, é um carro icônico, né? Passa por momentos ruins agora, mas todo mundo sonha em um dia ir para lá, né? Claro que nesse momento ruim, nem todos seriam loucos de ir, né? Ninguém bota o prazer na frente da cabeça, nesse caso aí, né? Mas sonho todos têm. Palavras dele, abre aspas. Foi muito tentador vir trabalhar para a Ferrari. É claro que é uma marca lendária. Provavelmente o momento em que teria sido mais tentador teria sido por volta de 93. Também, na verdade, 97, quando mudei da Williams para a McLaren. Foi uma escolha muito difícil na época, porque meus filhos eram pequenos. Eu não sabia como eles se instalariam em uma escola italiana, se deslocando.
Pensou na família, né? Eu acho que se eu fosse me mudar para uma equipe que é baseada na Itália, eu precisava morar na Itália com a família e assim por diante. Então isso foi uma influência, fecha aspas, para ver que a nossa trajetória ela é escrita por detalhes, né? Se ele tivesse ido, talvez não teria estudado bem, talvez sim, talvez a Ferrari teria estudado bem. Não dá para saber, né? Mas só dá para saber que foi uma escolha dele, no caso aqui pela família, que fez ele ficar, né? Newey está na Red Bull há 17 anos, né? Tendo se juntado à equipe antes de sua segunda temporada na Fórmula 1 em 2006, passando a desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de uma força vencedora de títulos. Próxima atualização, deixa eu trazer aqui para você. Atualização por aqui, quero falar aqui do, do Muro dos Campeões, né? Final de semana temos o GP do Canadá, que é famoso pelo seu Muro dos Campeões, né? Que não tem esse nome à toa. Tem um vídeo aqui bem legal, eu não vou colocar também na live aqui para não... O YouTube derruba na hora, né? Então, mas tá aí na tela, né? Ali o Schumacher batendo, né? Isso em 1999. Tem vários pilotos aqui no vídeo batendo. Então você acesse o primeiro link na descrição. Vai ter ali o vídeo para você assistir. Também tem esse outro vídeo aqui, ó. Foram necessárias apenas 6 corridas para Lewis Hamilton vencer uma corrida de Fórmula 1. E Montreal será sempre um lugar especial para o heptacampeão mundial. Então esse link que eu crio aqui sobre o GP que vai chegar, no caso aqui o GP do Canadá, nona etapa, tem vídeos, tem texto, tem links, tem muita coisa legal, né? Acesse com frequência e você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Aqui um vídeo também sobre o Lewis Hamilton. Mais uma atualização, falar do George Russell, que você vai ver aqui na tela agora. Tá aí o piloto 63 da Mercedes, o piloto George Russell. Ele tem dúvidas sobre o novo regulamento, olha só, em que os tempos de teste são divididos com base na posição da equipe do campeonato de construtores. O esporte, né, a Fórmula 1 introduziu esse esquema para ajudar a diminuir a diferença entre as equipes de ponta e as equipes menores, né? A vencedora de construtor do ano passado, a Red Bull Racing, né, originalmente tinha 70% da quantidade padrão de testes, mas isso foi revisado para 63% depois que a equipe foi considerada culpada de exceder o limite orçamentário. Isso enquanto a Williams, equipe que terminou no ano passado, em último, né, tem impressionante 115% no tempo de teste. Então você que não acompanha muito os detalhes, né, tem isso aí, né? Quem termina na frente tem menos teste. Quem termina atrás tem mais teste. Isso é uma tentativa de tentar igualar mais o campeonato, né? E, no entanto, apenas a Aston Martin parece ter dado um grande passo. Russell foi perguntado sobre isso, se isso adianta, né? E ele respondeu, olha só, abre aspas, a única equipe que fez um movimento foi a Aston Martin, mas isso provavelmente é porque vários engenheiros se juntaram à equipe que ajudaram a colocar a equipe na direção certa. Você pode quadruplicar o tempo do túnel de vento para a equipe na parte de baixo, em comparação com a equipe na parte de cima, e a equipe de cima provavelmente ainda estará na liderança, fecha aspas, é a opinião do George Russell, né? E quando a mesma pergunta foi feita para o Max Verstappen, olha só, né? A resposta foi outra, olha só, abre aspas. Mantenha o regulamento estável por vários anos. Se você continuar mudando as coisas, as pessoas ou uma equipe sempre encontrarão algo melhor do que o resto. E então levará um tempo até que todos possam fechar a lacuna. É óbvio, né? Quem tá na frente, quem tá ganhando, não quer, né? Não quer isso. Mas faz parte, é interessante. Eu confesso que sou a favor disso. Eu gosto, quem acompanha aqui as narrações com frequência, eu costumo falar isso, né? Eu quero igualdade, quero briga, não quero uma Red Bull lá na frente, a Red Bull que parece que vai vencer todas as corridas do ano, né? Eu não sou fã disso, não gosto. Cada um pode ter a sua opinião, né? O torcedor, claro, que é da Red Bull tá gostando, quem não é, não gosta. Mas eu confesso que não sou fã disso e é bom que a Fórmula 1 realmente tente fazer algumas coisas, né, para tentar equiparar mais, né, a Fórmula 1.
Vamos ao nosso chat, você que comenta conosco, estamos aqui fazendo live por causa do chat. Tem que ter chat, tem que ter a participação de você, senão não adianta fazer live, né? Lembrando que depois eu vou enviar essa live em formato estreia. E aí você pode ver a hora que você quiser. A ideia vai ser fazer live à noite, como é o caso agora, e depois a estreia eu mando após o meio-dia. Daí quem assiste à noite pode ver à noite, quem assiste à tarde pode assistir à tarde, né? E aí fica legal. Um abraço aqui a Kumatora Brasil, muito obrigado pela sua presença, sempre participando, interagindo conosco nos vídeos. Montreal 2007 foi quando ocorreu o terrível acidente do Kubica com sua BMW, né? Não sei o quanto essa regra realmente cumpriu com seu propósito, pois a Williams ficou em último no ano passado e permaneceu ruim ainda hoje. Ela melhorou um pouquinho, né? Ela melhorou um pouquinho, a Williams não foi tão ruim, mas não fez milagre, é verdade, né? Não, como o próprio Russell falou, realmente não fez milagre, mas é que a Fórmula 1 não tem muito o que fazer, né? Ela faz o que pode e certamente eles se reúnem na mesa redonda a todo momento para tentar trazer soluções. Eles querem emoção no campeonato. O objetivo principal da Fórmula 1, além de ganhar dinheiro, é óbvio, né? É manter o fã lá, porque se não tiver o fã, não vai ter dinheiro também, né? Então eles tentam, eles pensam, eles refletem para ver o que fazer para tentar equilibrar. Se você tem alguma sugestão aí, você que está assistindo, deixa no chat ou se estiver vendo depois no comentário o que a Fórmula 1 podia fazer para tentar equilibrar mais. Já se falou em grid invertido também, né? Enfim, várias situações aí. Sei lá. Daqui a pouco sortear o grid. Mas aí tem a questão, não seria justo, né? Se você não premia o melhor, você torna um esporte injusto. Aí fica complicado. Tem o teto orçamentário também, né? Para as equipes mais ricas não ficarem com tanta vantagem. Tem várias coisas que a Fórmula 1 faz para tentar, né? Tentar essa questão. Sou a favor de mudanças de regras apenas durante o final da temporada. Mudança de regra com a temporada acontecendo é caminho para o desastre, como 94 e 2005. Isso é verdade, eu também acho. No esporte não pode ter subjetividade e não pode ter regras sendo mudadas a todo momento, né? Porque daí, claramente, você... Claro, tem os dois lados da moeda, aquilo que eu falei antes, né? Estamos nem na metade da temporada e dá pra ver já que a Red Bull vai ganhar até o fim, vai ganhar longe, disparado. Vai ser campeã com, olha, se bobear de forma recorde esse ano de etapas vencidas, do campeonato sendo vencido antecipadamente. Daí tem esse lado, né? Quem vai, entre aspas, né? Nós fãs de verdade, não Nutelas, assistiremos, né? Mas muito fã não vai assistir. Daí entra essa questão. Mas pela parte do esporte, você tem toda a razão, como ator é muito injusto você mudar a regra no andar da carruagem, né? É bastante injusto com toda a certeza. Mas tá aí, então você ouviu as opiniões dos dois pilotos, né? O George Russell e também o Verstappen. Dando sequência, últimas duas atualizações. Falei que seria rápida, mas tem muita coisa interessante, né? Eu vou catando as informações, vou largando aqui no link e tudo que for mais importante. Na hora que eu juntar uma quantia que vale a pena, eu faço live, então, e trago para você. Se você gosta, então deixa o like, se inscreva, comente para nos incentivar a trazer mais e mais conteúdo. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação desses esportes menos favorecidos da grande mídia, né? Qualquer valor é bem-vindo. Aí duas chaves na tela para você, além, é claro, do like, inscrição, compartilhamento. Todo mundo tem pelo menos um grupo de Fórmula 1 que segue, né? Largar o link lá dentro, dizer, pessoal, o cara tá lá ao vivo, lá falando de Fórmula 1, vamos lá dar uma força para ele. Porque a sua participação também é muito importante, tanto para trazer conteúdo, trazer a sua opinião e trazer novos membros, né? Porque se não tiver povo, não tem festa, né? Não sai baile sem pessoas, né? Bora lá então. Mercedes perdeu de contratar o Verstappen. Olha só o que eu descobri aqui, hein? Olha só o que eu descobri aqui. Vamos lá, com a informação. Tem essa informação bombástica aqui, bombástica não, bem legal, né? E a outra que é bombástica. A que eu deixei pro final aqui é interessante. Já tá meio previsto, mas é interessante.
Vamos lá então falar aqui do Max Verstappen, e a Mercedes perdeu essa fera, né? Imagina se Verstappen estivesse na Mercedes, né? É, a ascensão do Verstappen no automobilismo foi nada menos que notável, né? Fazendo sua estreia na Fórmula 1 em 2015, aos 17 anos, com a Toro Rosso, ele rapidamente chamou a atenção do mundo das corridas, com sua velocidade brutal, pilotagem excepcional e destemedor nas pistas. Ele não erra, né? Um piloto realmente fantástico, né? E ainda é piadista, né? Estamos vendo ele ultimamente, a equipe manda ele reduzir para não bater e ele vai lá e faz volta mais rápida. É fantástico, né? Bom, fazendo sua estreia na Fórmula 1 em 2015, aos 17 anos de idade, com a Toro Rosso, ele rapidamente chamou a atenção do mundo das corridas, com sua velocidade brutal, né? Pilotagem excepcional e destemedor nas pistas. As conquistas posteriores do jovem armador e com a Red Bull Racing, que inclui 2 títulos mundiais, só amplificaram o arrependimento sentido por Toto Wolff. Olha só, ele disse, abre aspas, eu gosto dessas matérias aí com as entrevistas, sempre interessante. Falei com Jos Verstappen e com o Hub Rottengater, que é o empresário do Jos Verstappen, né? Quando eles vieram ao meu escritório em Brackley. E isso deve ter sido quando Max estava no kart, ou no fim dos seus dias de kart, pouco antes da Fórmula 3, em 2014. E então conversamos novamente quando Max e Jos me visitaram em minha casa em Viena. Passamos algumas horas discutindo seu futuro. Eu me arrependo de ter perdido Max, certamente, mas não era uma opção antigamente. Tínhamos 2 pilotos com os quais fiquei extremamente feliz, o Nico Rosberg e o Lewis Hamilton. E quando o Nico saiu, o Valtteri Bottas era a opção e Max nem estava disponível. Fecha aspas aí, palavras então do Toto, né? E ele também disse que não sentia real potencial no Max. Olha só, abre aspas. Naquela época não havia grande hype em torno do Max, porque Max e Van Amersfoort não estavam vencendo o campeonato naquele ano. Esteban venceu em um carro mais competitivo. Então, os insiders sabiam que Max provavelmente estava em um pacote inferior e em seu primeiro ano, e os insiders sabiam que havia um muito bom chegando, mas não estava claro que era tão bom naquela fase. Você só pode dizer quando alguém cresce na Fórmula 1 e amadurece que ele é um verdadeiro campeão mundial, um excelente campeão. Antes tínhamos Lewis, depois Michael Schumacher e antes disso Ayrton Senna. Quem é o próximo? Estava claro que Max entraria nesses sapatos? Não estava claro naquela época, disse o Toto Wolff. Legal isso aí também, né? Legal, queria poder voltar no tempo, ou até pegar as imagens antigamente das corridas, e voltaria muito tempo, né? O dia que eu tiver a vida ganha eu vou fazer isso, né? Vou só ficar assistindo o passado, assim, ver as corridas, quando as feras, não só da Fórmula 1, de todos os esportes, quando as feras começar a analisar, assistir, ver como ele era ali, né? Porque a lembrança não é 100% nesse sentido. E aí você vê, né? Bah, será que naquela época eu teria acreditado que esse piloto seria o que é hoje, no caso do Max, enfim, no caso dos outros também citados. Enfim, é algo com certeza bastante interessante. Como a Tora comentando aqui, o caminho mais fácil para o equilíbrio no grid seria a padronização do assoalho, mas não teria aprovação. O assoalho hoje do carro é o item mais importante da aerodinâmica, né? Então a padronização certamente poderia equilibrar essa questão. Ou não também, né? Daqui a pouco outros itens seriam melhorados, né? E muitos... Eu fiz matéria aqui no canal, inclusive. Não lembro quem disse, mas foi mais de uma pessoa especialista de Fórmula 1 que disse que quem iniciasse essa era dos carros novos da Fórmula 1 iria dominar e que começasse melhor, dominaria por muitos anos, né? Tomara que isso realmente não aconteça. Mas daí, claro, daí a Fórmula 1 vai lá e muda as regras, porque não dá pra... Aí tem que mudar mesmo, né? Há quem diga, quando aconteceu com a Red Bull, por exemplo, quando ela era antes a campeã, a Ferrari, como você comentou ali como atora, ganha tudo, daí vão lá e mudam as regras. Aí eu acho correto, né? Acabou o campeonato, ou foram muitos títulos seguidos, você vai lá e muda as regras, porque não tem fã que aguente, né? Não tem fã que aguente ficar com a mesma equipe, mesmo piloto, ganhando sempre, né? Daí tem essa questão, mas é verdade, uma mudança no assoalho seria certamente interessante.
E para fechar aqui a live, trazer a última atualização, mas também quero trazer o resultado do campeonato, quero trazer alguns detalhes aí para você. Falar aqui do anúncio de Hamilton na Mercedes está próximo. É verdade, é verdade. Hamilton, e pode ser esta semana, meus amigos. Se ele fechar o contrato essa semana, saiba que você ficou sabendo aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Olha só, em entrevista, Toto Wolff disse que a renovação do inglês na escuderia alemã será revelada em questão de dias e não semanas. Sobre os rumores dele ir para a Ferrari, já desmentimos aqui no próprio canal do YouTube, né? Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal, é esse aqui, ó, que você está vendo na tela. Esse vídeo está aqui no canal. Se você não viu ainda, né? Hamilton sai ou não da Mercedes? Nesse vídeo explicamos o porquê ele vai assinar, então, com a Mercedes. E entrevista, então, sobre os rumores dele ir para a Ferrari, nós já falamos, né? E sobre o contrato com a Mercedes, Toto Wolff disse o seguinte, abre aspas, isso vai acontecer em breve, e estamos falando mais dias do que semanas. Fecha aspas, né? Palavras do Toto Wolff quando questionado sobre o status do possível contrato de Hamilton com a Mercedes. Estamos nos esforçando muito para fazer isso antes do GP do Canadá, olha só, hein? Vou vê-lo hoje e talvez falemos sobre isso. Temos uma relação tão boa que tememos o momento em que precisamos falar sobre dinheiro. Esse hoje, deixa eu ver aqui, esse hoje se refere a hoje mesmo. A hoje mesmo, então, bem recente aqui essa informação. Então é isso, se ele fechar essa semana, meu amigo, minha amiga, você já sabe, né, que você ficou sabendo aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. O Toto Wolff e o Lewis Hamilton se juntaram à Mercedes em 2013 e seu relacionamento profissional floresceu ao longo dos anos em uma amizade genuína e profundamente enraizada. Então é isso, amigos, são esses assuntos que eu tinha aqui no dia de hoje. Vamos encher linguiça aqui, trazer também a classificação do campeonato. Vamos pegar aqui para você. Pegar aqui a classificação do Championship, né, do campeonato da Fórmula 1. Aqui eu vou postar os links, ó, quando acontecerem os treinos, já vou colocar os resultados aqui, vídeos, sempre tem resenhas também. E também os links das narrações, tanto da qualificação como da corrida, como de costume. Vamos aqui com a classificação então da Fórmula 1. Max Verstappen lidera com 170 pontos, Sérgio Pérez é o segundo com 117. Depois tem o Alonso em terceiro, 99. Comenta aí, me parece que baixou um pouquinho o gás do Alonso. Será que é verdade? Não tá na hora de ligar o nitro aí do Alonso? Apesar que ele continua na terceira posição, né? Lewis Hamilton é quarto, Russell é quinto. Então uma Aston Martin aqui em terceiro, duas Mercedes e depois as duas Ferrari. Nos construtores, a Red Bull, aí é um baile, né? 287, Mercedes tem 152, a Aston Martin 134, a última, como você bem disse, né, como ator. Nos números realmente não mudou nada, né? Se eu não me engano, ano passado a Williams fez um pontinho também, né? E agora tá com um ponto. Mas ela começou melhor, né? Começou um pouco melhor, teve um avanço, mas não o suficiente para deixar o fim do grid, né? Como você anteriormente falou, né? Os horários da corrida, então, a prática começa na sexta-feira às 2h30 da tarde, a prática 2 às 6 horas da tarde, prática 3 no sábado às 1h30 da tarde, qualificação às 5 da tarde, corrida às 3 da tarde, horário do Brasil. A ilha de Notre Dame, construída pelo homem no meio do rio São Lourenço, foi criada para a Feira Mundial Expo 1967. Uma vez que a exposição e os Jogos Olímpicos de Verão de Montreal de 1976 deixaram a cidade, algumas pessoas inteligentes decidiram fazer um autódromo fora das estradas da ilha. E eis que surgiu o circuito Le Notre Dame, como era então. Com o GP do Canadá, tendo estado em busca de um lar permanente por vários anos nas décadas de 60 e 70, o circuito Il Notre Dame sediou a corrida pela primeira vez em 1978.
Apropriadamente, o piloto Gilles Villeneuve conquistou sua primeira vitória na pista que acabaria levando seu nome. O circuito rápido e de baixo downforce é um dos favoritos dos pilotos. A pista é bastante stop-start, com muitas chicanes de frenagens pesadas e o famoso hairpin, né, para fazer os pilotos trabalharem duro. Fora das curvas, porém, a pista é rápida e fluida, enquanto a peça mais icônica do circuito vem logo no final da volta, que é o Muro dos Campeões, que falamos agora há pouco, né? Assim chamado após excursões de Damon Hill, Jack Villeneuve, Michael Schumacher durante o fim de semana do GP do Canadá de 1999. Então é isso, mais uma live aqui do canal trazendo informação. Você que assistir depois em estreia, em formato estreia, deixe o seu comentário que eu vou responder todos eles com toda a certeza. No mais o convite, acesse nossos demais canais, temos canal de notícias, temos canal de futebol, temos canal de games também. Lá no canal eu resolvi colocar os games separados em um outro canal, né? Então você que gosta, nessa semana estarei correndo lá no GP do Canadá, fazendo minha participação e lá eu posto o meu desempenho, tá bom? E também demais categorias de esporte que tem nos games que eu jogo aqui na internet. No mais, também deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, compartilhe com os amigos, participe aqui do grupo do Facebook F1 Brasil Racers, nosso parceiro aqui na internet, o grupo que mais cresce na internet falando de Fórmula 1. E também acesse nosso site, né? Tá aí o link na descrição. Tudo que eu falei aqui na live tá no primeiro link aqui na descrição. Tem os links lá, os vídeos que eu falei, enfim. E todas as atualizações que ainda vão existir. Eu não encerrei não, né? Fiz só essa live aqui para trazer até agora o que eu tinha de atualização. No que for acontecendo durante a semana, eu estarei lá postando, tá bom? Sempre em semana de corrida tem o link lá que eu crio com as atualizações. Certo, amigos? Então, por hoje é isso. Agradeço a participação de vocês. Um grande abraço e até a corrida de domingo, né? Domingo estaremos aqui trazendo a informação. Certo? Valeu, obrigado, um abraço e não esqueça, coloca a proteção sempre e acelera o mundo. A emoção do esporte é que nos move. Valeu, obrigado e até mais.